1-0 pro Flamengo. Calando os críticos. Até que você veio fraco, achei que você ia vir mais Bom, forte. 1-0, fora de casa, na altitude. 1-1, empata. Tática, por ser fora de casa, dentro de casa seria mais difícil tomar essa decisão. Levando em conta as condições do Arrascaeta, que não são ideais, poderia ser a entrada no terceiro zagueiro, né? Do Danilo, que não é nada ruim. Né? O Danilo acostumado a jogar na linha de 3 a vida toda na Juventus, um cara... E aí ele deixaria o escape para os laterais, jogaria com os dois Léos e o Danilo. É uma possibilidade. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, o que a imprensa vem falando, o que eles estão comentando sobre esse grande jogo importante do Mengão, né, na Liberta. Um jogo difícil, na altitude, fora de casa, jogando lá em Quito. Não será fácil, porém o Flamengo vai com o time ali bem treinado pelo Felipe. A imprensa analisou, colocou também a escalação, a provável escalação do Flamengo, que deve ir a campo com algumas modificações, né? O Flamengo vai mudar um pouco ali essa maneira de jogar. Será que vai fazer aquela pressão? Será que vai tentar propor o jogo na altitude? Vamos acompanhar as melhores análises. Os paulistas ali puderam analisar, puderam ali também cravar ali um resultado. É o que vamos ver no vídeo de hoje. O link lá do Band Esportes estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Sem muito mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Vai direto. Vamos palpitar nos jogos de hoje, Vamos. vai. É pior, né? LDU e Flamengo, eu começo. 1-0 pro Flamengo. Calando os críticos. Até que você veio fraco, achei que você ia vir mais Bom, forte. 1-0, fora de casa, na altitude. 1-1, empata. 2-1 LDU. Aí você ferra o Flamengo. 2-0. não. 2-0 LDU. 2-0? Que isso, velho? Que 2-0 LDU. Internacional e Nacional, 2-0 pro Inter. 2-0 pro Inter, tô com você. 1-0 Inter apertado. 3-1 Inter. E Vasco e Lanús, 1-1. Não, 2-0 Vasco, vai. 1-1. Tô com você. 0-0. Então tá aí, tá palpitado. Olho na tela com o provável time do Flamengo, que encara Vamos lá. a LDU no Equador. Jogo difícil, o Flamengo se complicou. Esse jeito do Flamengo jogar na altitude complica muito. O desgaste é muito grande. Pois é, tem Vai isso. ter que se adaptar. O time deve ir com o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Michael. Esse deve ser o time do Flamengo, Arnaldo, que, como a gente falou, precisa fazer ponto, hein? Pois é, né? Existe a dúvida do Arrascaeta por conta da sequência de jogos, né? Tem o desfalque do De La Cruz, que não joga na altitude. O Alan também O não. Alan também não joga. O Alan é muito reserva e o De La Cruz é muito titular. Mas isso implica na escalação principal, né? Porque você não tem dois dos possíveis volantes. Então, puxar o Gerson para a função e colocar o terceiro atacante parece ser a possibilidade que o Felipe Luiz vai utilizar. Reparou no trio de ataque É. e do Wesley e do Ayrton? São jogadores de velocidade. Então, E jogando na altitude, se você gastar muito, chega lá com 15, 18 minutos do segundo tempo, acabou. e são dois laterais que marcam pouco, né? O Ayrton e o Wesley, e o Alexandre tá machucado, seria a opção para a esquerda. É um jogo difícil, Tironi. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nas duas possibilidades. Ele não pode perder de jeito nenhum. Se perder, praticamente já era. Mas ele não pode dispensar o empate. Ele ainda vai receber a LDU. Então, acho que o ideal seria vencer, mas não é simples. E pelas circunstâncias, eu não acho o empate um resultado ruim. Só uma Contenção coisa. de danos, né? Eu entendo a ponderação tática que vocês estão fazendo, como o Flamengo normalmente joga. Mas o Felipe já demonstrou que tem jogos e jogos. Ele não teve a menor dúvida de tirar o Gabigol e fazer linha de 5 contra o Corinthians e Itaquera quando ficou com a menos. Ele não é um cara... Ele Concordo. sabe... Ele não é um cara... poderia ser uma opção Só pra faço hoje. uma coisa... Não, eu não acho isso. Ele pode surpreender, baixar uma linha, ele pode se fechar, jogar no jeito que a torcida não gosta. Você vai estar longe mesmo, ele faz lá, joga pelo empate, tá tudo bem. Ele sabe que a LDU não pode fazer mais 2 pontos. Então, eu só não teria essa certeza que o Flamengo vai ter
essa disposição tática, porque acho que o Felipe já demonstrou que se precisar ele dá um passo para trás numa boa também. O que você acha, Massá? A lembrança que o Vessa fez ela é importante, né? Porque ela estava já me induzindo ao erro sem essa. Tenho muito na mente o modelo de Flamengo que não muda. O treinador vai mantém. E é preciso mudar para hoje, porque esse jogo ele é fundamental, porque você tira a perspectiva, se ganhar, de LDU e Central Córdoba jogarem por um empate lá na frente para se classificar e você chegar na última rodada sem ter o que fazer, esperando os outros. Então, cara, é uma decisão, né? A gente podia estar vivendo aí o 8º, 9º jogo da temporada, mas é uma decisão duríssima para o Flamengo. O Flamengo não tem, pelo menos neste campinho que vimos, jogadores, com exceção do Arrascaeta e um pouco do Gerson, que respira, segura, né? O Flamengo precisa atrasar o jogo. Não é a característica do Flamengo. A característica do Flamengo é acelerar o jogo. Não é botar o pé no freio, não é dar marcha ré. Então, se o Flamengo entra desse jeito, não faz o gol ou não mata o jogo, ele vai sofrer e muito, cara. E só lembrando que todo esse papo que está acontecendo foi porque não houve um planejamento, um respeito contra o Central Córdoba. Tudo isso é consequência daquele dia. Cobra o preço. Então, porque poupou, fez um jogo... Porque menosprezou. Segundo palavras do próprio Flamengo, né? Se tivesse vencido, esse papo todo aqui não estaria rolando. Essa possibilidade que o Vessone falou de uma mudança tática, por ser fora de casa, dentro de casa seria mais difícil tomar essa decisão, levando em conta as condições do Arrascaeta, que não são ideais, poderia ser a entrada no terceiro zagueiro, né? Do Danilo, que não é nada ruim, né? O Danilo acostumado a jogar na linha de 3 a vida toda na Juventus, um cara... E aí ele deixaria o escape para os laterais, jogaria com os dois Léos e o Danilo. É uma possibilidade. Eric, Pulgar e Gerson. Aí você já fica e tenta atacar pelos lados, deixando para o banco o Arrascaeta, o Pedro, se precisar de uma solução emergencial na segunda etapa. Mas não é fácil tomar essa decisão no Flamengo, não. O torcedor do Flamengo não gosta muito de linha de 3 e tudo mais. O Vessone lembrou um jogo que o Flamengo estava com 1 a menos, mas começar jogando com linha de 3 não é comum. Só estou salientando que o Danilo está recuperado, é um jogador muito experiente, inteligente e está muito acostumado a jogar na linha de 3. Seria uma possibilidade, na ausência de outros caras que prendam a bola no meio de campo. Coloca de novo a tabela da classificação, só para a gente fazer uma projeção aí possível do Flamengo diante das circunstâncias. O Flamengo tem 3 pontos, que foi a vitória sobre o Táchira, mas é curioso lá, tá? O Flamengo é o grupo C ali. Só que a vitória contra o Táchira, não estou menosprezando a vitória do Flamengo, mas ela é quase inócua, porque possivelmente todo mundo vai ganhar lá. É isso. Então esses 3 pontos aí, o Flamengo tem que torcer para alguém se tropeçar lá. É por isso que quando alguém zerar... Pela normalidade, todo mundo vai ganhar esses pontos. Então os 3 pontos do Flamengo vão contar pouco, né? A não ser que o Táchira tire pontos Isso, de alguém. exatamente. Então, eu acho que a gente, às vezes também não tem a noção de que o Central Córdoba, que é um time que está vivendo um sonho de disputar a Libertadores, conseguiu no Maracanã uma das maiores façanhas da sua história. Acho que é considerada a maior, né? Não é considerada a maior. Não é porque ele venceu o Flamengo no Maracanã que ele vai fazer 100% na sua casa, porque ele nunca teve... Ele pode tropeçar, inclusive com o Táchira. Mas o Flamengo contar com isso é que é o problema. Né? Então esse jogo vai acontecer depois de LDU e Flamengo. A tendência até do grupo do São Paulo. O São Paulo vai saber na quarta-feira o que a Aliança fez com o Tajeres. Né? E até que ponto o empate é interessante ou não no Paraguai, contra o Libertad. O Flamengo não, ele abre a rodada no grupo. Então ele tem que pelo menos fazer o seu 1 ponto, vai. Exato. Não deixar... Para continuar dependendo dele. Né? Depois ele vai viajar só até a Argentina e vai receber o Táchira e a LDU. Né?
Mas é que virar a tabela, virar o turno 7-7-3 é duro de é ver muito, uma tabela. É duro, hein? Dificílimo ver. É duro. Porque não tem margem para nenhum erro, né? 7-7-3 seria a possibilidade que o professor está falando da LDU vencer e o Central Córdoba vencer e o Flamengo perder na rodada e ver a distância O jogo é muito importante pro Flamengo hoje. É muito importante. Ele pode se lascar bonito se ele perder esse jogo de hoje. Pode ficar numa situação muito difícil. Muito complicada. Bom, o Internacional recebe o Nacional do Uruguai. Então tá aí, né? Um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. Concordo plenamente com o que o Vessone falou, né? Pode ser uma rodada onde o Flamengo pode se complicar e muito pelo que aconteceu, totalmente pelo que aconteceu no Maracanã, né? Derrota inesperada pro Córdoba. Porém, se vai lá, consegue 3 pontos, não acho que seria um resultado ruim. Pelo contrário, seria bem... 3 pontos não. Se vai lá e consegue 1 ponto, não seria ruim. É claro, o ideal é conseguir os 3 pontos. Porém, se você vai e consegue 1 pontinho, não é derrotado na altitude, jogar na altitude é muito complicado. Então, consequentemente, o Mengão continuaria vivo. Claro, se vence, espetacular, esquece tudo que a gente tá falando, né? Volta a ser o grande favorito para classificar em primeiro, mas tem que jogar bola. Tem que jogar bola e principalmente saber aproveitar as oportunidades, porque nos últimos jogos o que a equipe mais reclama, o que a torcida mais reclama na verdade, são os gols perdidos, né? Não são poucos, então dessa vez tem que ser muito preciso para conseguir marcar gols na menor quantidade de finalizações. Daqui a pouco voltaremos com mais informações, tudo que a imprensa vem falando sobre esse jogo importantíssimo. Até logo mais, opine o que você está aguardando. Valeu!